Estamos com Fala Nurse hoje, Andréia. E com convidadas especiais, né? Margarete e Adriana. E vocês vão ver, gente, um detalhe de uma das participantes, que é a postura, que eu tô aqui tentando me arrumar, mas tá difícil. Mas ela vai contar o segredo. Andréia, hoje as meninas vieram para falar sobre um tema muito importante, né? A CCIH e as auditorias que existem dentro dos hospitais. Então, meninas, sejam muito bem-vindas, Margarete e Adriana. Quero que vocês falem um pouco, por favor, de vocês, da vida de profissionais de vocês, para apresentar para o pessoal da enfermagem também. Isso, contar um pouquinho pra gente. Margarete, mas antes de tudo, conta pra gente o segredo dessa postura alinhada. Vai, conta pra gente o segredo dessa postura, antes de começar. Bom, o segredo da postura que eu fiz por muitos anos, Paula. Então, gente, não, porque eu tô tentando, eu tô olhando pra ela, gente, eu tô tentando me alinhar. Faz muito tempo tava difícil. Mas... Eu tô tentando, mas dela tá assim, tá demais, tá linda, tá linda. Margarete, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Adriana, seja muito bem-vinda. Agora obrigada. Fala com vocês. Se apresente, conte pra gente e por que vocês estão aqui, como é que vocês chegaram até aqui. Né? Conta pra gente, sejam muito bem-vindas. Então, meu nome é Adriana Oliveira, sou enfermeira, especialista em controle de infecção, sou formada há 15 anos já atuei há 10 anos numa unidade como enfermeira controladora de infecção e agora estou num novo desafio, numa outra unidade hospitalar, onde eu implantei todo o processo mesmo de controle de infecção. Então, assim, foi bem desafiador, porque é diferente quando você chega numa unidade, onde as unidades já estão caminhando, né, com o processo, já tem uma série histórica, né, das unidades, a gente consegue se direcionar melhor em relação aos processos. Quando você vai implantar o serviço de controle de infecção, aí é mais desafiador ainda, né, porque você tem que implantar protocolos assistenciais, você tem que fazer as metas, né, que eu teria que estar verificando, então foi assim bem árduo, mas graças a Deus nós estamos caminhando nesse processo mesmo. Que bacana. Você, Margarete? Então, eu sou farmacêutica, trabalho em conjunto com as enfermeiras, então sou formada há mais de 15 anos, comecei como farmacêutica assistencial dentro do grupo, me especializei em farmacologia clínica, depois eu fui para a parte de auditoria, controladoria e compliance. Faço mestrado em diretrizes estratégicas de serviços de saúde e sou avaliadora líder da metodologia ONA há 7 anos. E hoje eu sou gestora corporativa de qualidade dentro de uma organização de saúde que é o Instituto Diretrizes. Nossa, que bacana, que currículo lindo, né? Currículo lindo de se ver. O tema de hoje vai ser controle de infecção, prática e eficaz na aceitação na saúde privada e pública e os níveis de acreditação, a importância dentro dos ambientes. E eu queria perguntar agora, Adriana, a importância do controle de infecção dentro desse ambiente hospitalar privado, esse que você acabou de falar, que começou, o que você, em outras instituições, o que você já trabalhou também. Sim. Qual que é a importância para o pessoal entender de fato qual que é a importância? Toda a importância, Sim. né? Toda a importância. O controle de infecção vai de encontro, né, à segurança do paciente. Então, assim, eu sempre gosto de falar que nós precisamos entender e se colocar no lugar do paciente, né? Muitas vezes, devido à dinâmica do trabalho, devido a várias situações, a gente se coloca numa posição somente de colaborador e deixamos de entender o contexto do paciente. E, às vezes, as práticas terminam saindo no automático. E, com isso, acontecem os eventos. Né? Então, o controle de infecção ele está em tudo, em todos os lugares dentro das unidades, né, de saúde. E não só hospitalares, né? Acho que é importante dizer que o controle de infecção vai muito mais além das portas do ambiente hospitalar, e sim unidades básicas de saúde, consultórios odontológicos, clínicas de estéticas, né? Então, assim, é uma gama de setores assistenciais onde qualquer pessoa, qualquer indivíduo que recebe qualquer tipo de assistência à saúde, ele está iminentemente em risco de desenvolver alguma infecção. Principalmente que o básico de tudo do controle de infecção é o quê? Higiene de mãos.
né? A higiene das mãos ela é prioritária em relação ao controle de infecção, porque são agentes que nós translocamos de um local até outro, né? Que vai atingir o paciente e também a nós. Quando nós falamos de higiene de mãos, dos 5 momentos de higiene de mãos, 2 é para o paciente e 3 é para o colaborador. Então, muitas vezes o colaborador ele tem uma falsa sensação, quando ele está, por exemplo, com luvas em mãos, que ele está protegido. E com isso ele toca todo o ambiente e às vezes na desparamentação ele termina se contaminando. Nós vimos isso muito no Covid, né? No Covid, sim, muitos profissionais de saúde se contaminavam nas desparamentações. Por quê? Às vezes por falta de conhecimento ou pelo piloto automático que termina fazendo as atividades com tantas atribuições que precisam serem feitas, né? Então, a importância do controle de infecção é entender que você faz parte desse processo, não é só o paciente. Então, vai desde higiene de mãos, a protocolos assistenciais de segurança do paciente, a higiene do ambiente hospitalar, onde cada unidade tem a sua própria microbiota, que vem a ser isso. São agentes ambientais, né? Que são translocados de um local para outro, levando as infecções. Lembrando que as infecções são o maior índice que acontece, o quê? De mortalidade. E aí vai de encontro até mesmo os quadros sépticos, né? Falar de controle de infecção e falar da importância é justamente pensar que o que eu posso fazer para melhorar o meu paciente, o que eu posso fazer para me cuidar, o que eu posso fazer para a minha própria segurança. Então, numa forma geral, é dentro desse contexto. Uma pergunta que não está aqui no roteiro, mas você falou na parte de estética, então tem muitos enfermeiros abrindo consultório, né? De estética, de feridas, sim, né? Tem as casas de repousos também. E aí, dentro desses ambientes, lógico que o enfermeiro sabe disso tudo, mas, claro, o enfermeiro especialista, o olhar é totalmente diferente. Você acha que é melhor esses empresários, né, enfermeiros, contratar uma consultoria com o enfermeiro da CCH para montar esse protocolo dentro dessa instituição dele, dentro desse consultório dele? Você acha isso importante? Porque o que eu vejo muito é que eu conheço você, Adriana. Eu abri meu consultório, eu vou falar, Adriana, vem aqui, o que eu vou fazer? Qual que é o material que eu preciso ter? Eu estou indo por esse caminho, eu estou correta? Então, eu vou ter uma consultoria com você. Mas e os outros enfermeiros, né? Os enfermeiros que agora estão empreendendo bastante. Qual o conselho que você dá relacionada a isso? Eu acho que é super pertinente a sua pergunta, porque, assim, realmente, ter um olhar de um profissional especialista em controle de infecção, ele é um divisor de águas. Sim, Por quê? Porque, assim, por mais que a gente tenha a nossa bagagem de formação, né, e da nossa especialização, geralmente, o controlador de infecção, ele vai olhar aquilo que você não viu. Sim. E é aquilo que vai impactar no seu processo. E é aquilo que vai impactar para o seu paciente na evolução do processo dele cicatricial, em relação às lesões, em relação ao cuidado domiciliar, porque por mais que você, como estomoterapeuta, faz as suas ações ali nas abordagens do consultório, esse paciente muitas vezes vai para casa com alguma recomendação de cuidado domiciliar. Sim. E se você não tem uma bagagem importante sobre controle de infecção, talvez você não consiga passar com tanta propriedade para o seu paciente. Então, acho que é válido, sim, ter um profissional para te apoiar nessas tratativas, sim. E, Adriana, tira agora uma outra dúvida. Você falou que fez todo esse processo de implantação, de protocolos dentro dessa unidade. E como é que você foi recebida pelos outros enfermeiros, pelos outros colaboradores? Eles te acolheram, né? Te apoiaram, foram com você juntos? Ou você tinha que toda hora estar indo buscar alguém para ir junto? É para falar a verdade, né? É verdade. Sim, claro, é objetivo. Eu gosto de falar que, assim, aquilo que é o desconhecido para nós temos uma certa restrição, né? A gente termina se protegendo. Então, com isso é natural das pessoas. A empresa onde eu tive que fazer a implantação, muitos dos gestores já eram conhecidos de outras unidades. E eu não. Eu já trabalhei um período numa outra unidade que eu conhecia algumas pessoas, mas a gestão, né, a diretoria, porque a CCH, ela está diretamente ligada aí à diretoria, né? É um órgão de confiança da diretoria, né? Sim. E o que acontece? Devido à portaria 2616, ele descreve exatamente isso, né? Que o CCIH, ele tem esse alinhamento diretamente com a diretoria. Então, quando eu cheguei, que eu precisei implantar o serviço,
eu procurei muitas pessoas. Então, quando eu chegava nas pessoas e falava, olha, eu preciso de tal dado, eu preciso de tal dado, eu preciso que você me mande isso, me mande aquilo. Então, realmente assustou um pouco as pessoas. Então, talvez eu não possa falar que eu não fui acolhida, mas as pessoas ficaram receosas porque realmente tinha muita bagagem, muita coisa a ser desenvolvida e eu tinha tempo curto, porque cada momento que você passa sem ter esses dados, você termina não tendo uma série histórica importante para você traçar metas, né? Traçar protocolos assistenciais de segurança e ter um embasamento para saber justamente se a sua unidade tem risco de um surto ou não. Então, eu precisei correr atrás de pessoas, precisei fazer levantamentos importantes. Então, assim, foi mais um susto do que talvez as pessoas não terem me acolhido. Aí, ao longo do tempo, foi amadurecendo, né? As pessoas foram entendendo o processo e agora, graças a Deus, está fluindo. Ai, que bom, porque bom. faz parte, né? Sim. Quando a gente pensa em controle de infecção, acho que quando a gente tem a cabeça mais madura, né? Isso está muito incorporado. Mas aí a gente vem de falsa, por exemplo, igual você deu o exemplo, pessoas achando que só por estar usando a luva, tá tudo bem, né? E não é bem assim. Sim, né? às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu acabei de colocar, e tá lá tocando todo o ambiente. Tá tudo certo. E aí você realmente precisa ter uma maturidade e a abordagem, né? Eu acho que a abordagem da equipe é importante. Eu sempre gosto de falar que o profissional da área da saúde, ele não sai de casa na intenção de prejudicar, Não. né? A intenção é totalmente boa, só que a dinâmica do trabalho é tão intensa que eles não percebem o seu próprio cuidado. É esse que é o segredo. Então, eu sempre falo nos treinamentos, nas observações, olhem para vocês. Olhem para o seu próprio cuidado. Quando você começar a se olhar, a se observar, você vai começar a entender quais são as barreiras que você precisa fazer para se proteger e também para proteger o paciente. Nossa, perfeito. Agora, Margarete, meu Deus, fala de uma coisa extremamente importante também, sobre os níveis de acreditação e a importância da ONA no serviço de saúde. Margarete, mas deixa eu só voltar aqui. Você sabe que quando fala isso dentro de um hospital... Nossa! Né? Tipo, acreditação, setor da qualidade, acreditação, ONA. Você sabe que isso dá um espanto na gente, né? Sim, vocês vão sofrer. Sabe? Vai sofrer a visita. Só Não é isso? Parece que é isso. sofre a visita. Olha, a acreditação chegou. Chegou. Tá chegando, não? Vai ser esse mês. Não, mês que vem. Mês que vem. Nossa, Contagem regressiva. Contagem regressiva. Parece um parto. Vai dando cólica. Nossa, não deveria ser isso. Não. Não deveria, né? Não Na é minha isso. opinião, não deveria nem avisar o dia para ir, porque a nossa intenção, como avaliadores, é entender o dia a dia, é a cultura, né? Ou seja, o que foi trabalhado com vocês considerando o planejamento da qualidade, o controle e a garantia. Então, é isso que nós vamos buscar. E a metodologia da ONA, ela foca na segurança do paciente, na sustentabilidade da organização. Então, quando chegamos para não sofrer e sim para agregar, tanto que a avaliação, ela não é punitiva e tampouco ela define o que vocês têm que fazer. Claro que nós temos os requisitos que precisamos avaliar, né? Alguns com peso diferente, mas o como fazer é da instituição. E por quê? Por conta da análise de contexto. Cada instituição tem a sua cultura, né? Então, quando a gente avalia uma instituição, independente do nível 1, 2 e 3, que eu vou especificar o que temos que entender aonde ela está localizada. Qual é a cultura do local? Quais são as dificuldades dessa organização? Né? Como a gente olha para pessoas, a gente só consegue manter um resultado, um processo, com recursos pessoas. E as pessoas, elas precisam ser muito bem capacitadas. E hoje, pessoas é um tema muito importante. Porque quem cuida do paciente? Pessoas. Né? Então, primeiro, as instituições que começam a pensar e entender que o colaborador, ele é o seu primeiro cliente. São aquelas instituições que estão crescendo. Né? Então, entendemos que para se ter segurança, primeiro precisamos pensar na segurança do colaborador, que vai muito além da segurança ocupacional. Né? Então, quando a gente fala de segurança, do qual é o ambiente que ele está trabalhando, antes da gente falar de eventos, né? Então, qual é o ambiente que ele está trabalhando, o quanto que a gente olha para a questão emocional e psíquica. Ainda mais agora, depois que a gente teve essa pandemia, enfim, mudou muito o perfil dos colaboradores. Né? Isso precisa ser muito bem visto dentro das organizações.
Mas vou falar um pouquinho com vocês sobre os níveis. Porque eu já estava aqui já viajando. Não, e aí você quer escutar. Né? A gente quer escutar, porque a gente quer entender. Porque, assim, o que hoje eu já tenho uma outra mente sobre o setor de acreditação, sobre o setor da qualidade, mas anteriormente, o que era botado? Era botado como medo na gente, Exato. né? Ninguém falava que era um setor para agregar, agregar a qualidade, né? Não, muito pelo contrário, era, a qualidade. Chegou. Era CCH e qualidade. Tava ali, lado a lado. Dois setores de medo, de pavor dentro do hospital. CCH vai vir, qualidade vai vir como algo punitivo. E hoje eu consigo ter essa visão que não, que vocês são setores que agregam a nossa qualidade, tanto do profissional quanto do nosso paciente. Mas, infelizmente, essa não é uma cultura disseminada entre os outros colaboradores. Infelizmente. Porque quando a gente entende, a gente sabe até onde vai buscar informações. Quantas e quantas vezes eu não ligo no setor da qualidade e no setor de infecção hospitalar para agregar no meu serviço como estomaterapeuta. Quantas e quantas vezes eu não ligo? Sou a chatinha do setor, quase. Nós somos parceiros. Eu acho importante, porque a Adriana, eu já trabalhei com ela, então a Adriana sabe bem que é isso mesmo. Adri, o que eu faço? Tem isso, esses tipos de isolamento. Isso é importante, não é importante? É o conjunto, o trabalho em conjunto, né? E a qualidade, serviço de infecção, as auditorias, tudo isso é importante. Sim. Mas precisa também de profissionais para falar isso lá claramente. Não é punitivo, não é. Agrega ao nosso serviço, mas precisa deixar claro, né? Tirar esse medo, né? Como a Andrea falou. Agora a gente tem um pouco mais de entendimento, mas teve uma época também que eu não tinha. Eu falei, meu Deus, chegou. Pelo amor de Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Aonde que eu vou esconder tal coisa? Gente, olha, tá chegando. Entendeu? Então, isso é muito ruim para nós, para o paciente, principalmente para o paciente. E aí eu queria que você me falasse lá dos níveis 1, 2, 3, você poderia dar continuidade. Claro, e até trazendo um ponto, a avaliação que nós trazemos, né, como terceira parte, como uma auditoria de terceira parte, é o que nós trazemos dentro, né, da metodologia como avaliadores, e nós não fazemos a qualidade, nós vamos avaliar os padrões de qualidade da instituição, né? Então, o nível 1, ele traz muito foco na segurança, né? Então, o nível 1 é toda a parte de entender os processos da instituição, quais são os processos prioritários e a segurança. Segurança desde a infraestrutura, enfim, para os usuários e também para os colaboradores. E aqui a gente fala de riscos. Então, quando a gente fala da SCH, do Serviço de Controle de Infecção, nós estamos trabalhando no nível 1, quando a gente traz a questão de risco. Né? Como bem a Adriana trouxe sobre resistência microbiana, que é um grande ponto a ser discutido, porque nós vamos trabalhar como hoje, quantas pessoas, né, internadas com sepsis, enfim, né, a Adriana vai até trazer isso mais focado. Então, por isso que tem essa inter-relação, né? Então, nível 1, a gente trabalha muito o risco. O nível 2, nós trabalhamos as interações entre profissionais, entre os processos, né? Tem aí a estrutura já com olhar para resultado, e o nível 3 é a excelência. O que é a excelência? Melhoria contínua. Né? Então, onde a gente entende os resultados da instituição e a cultura. Então, o nível 3 não é somente olhar um indicador, né, e ver um ciclo de melhoria, é a cultura. O que realmente agregou valor dentro da instituição, quando a gente olha o dia a dia, né, quando a gente olha o quanto que os profissionais entendem a importância do seu processo e a sua responsabilidade, né, dentro do processo. O quanto ele é importante naquele papel que ele foi contratado, né? Isso. Bacana. E aí a gente fala da cultura e fala do que é a excelência, do que é proposto pela instituição e que excede o que é proposto quando a gente fala dessa excelência. Escutando assim fica tão gostoso. Parece que tá suando bem delicinha no meu ouvido. Tá bom, pode vir. Músicas para a nossa vida. E esses benefícios da acreditação? Os benefícios da acreditação. Quais são os benefícios da acreditação para as pessoas? Mas aí, aproveitando o gancho, assim, o benefício da acreditação, eu acredito que para o profissional. Sim. E para o paciente. Para o paciente, sem dúvida, é o quanto que, querendo ou não, quando a gente traz esses benefícios, o quanto que a gente olha para os nossos processos.
que a gente desenhou realmente está tendo o resultado esperado, né? Então, a gente olha a melhoria contínua, a comunicação assertiva, resultados dentro da instituição, a sustentabilidade, pensando nos indicadores operacionais, né? Porque a instituição precisa se manter. E a segurança do paciente. É onde a gente fala, né? O usuário em si. O resultado, o que nós queremos? A segurança do paciente. Sim. Hoje, a gente já traz que é algo que é obrigatório, né? Mas o que nós podemos fazer além para esse paciente? E isso a gente precisa ter o quê? Os processos muito bem estruturados. Sim. E com isso a gente otimiza recursos. Quando eu escuto assim a Margarete falar, é o que eu penso. Controle de infecção é um nível de qualidade. Sim. Né? Tá agregado exatamente o nível de qualidade. Quando eu penso que eu tenho menores casos de infecção, eu tenho um nível de qualidade muito elevado. Por quê? Eu vou até pedir para a produção colocar uma imagem aqui na tela. Pode colocar para a gente, por favor, Isaac? Isaac? Ah, sim. Isso. Perfeito. Só para compartilhar com vocês, agora em novembro, 29 de novembro de 2024, a OMS, ela colocou esse post, esse relatório, informando o quê? Destaca a necessidade de investimento sustentado em programas de prevenção e controle de infecções. Por quê? Nesse relatório, ele descreve exatamente quanto é de aceitável até o momento nos países subdesenvolvidos que eles atendem o PCIH. O que é o PCIH? É o Programa de Controle de Infecções. Então, são ações que são traçadas geralmente no comecinho do ano, onde o Serviço de Controle de Infecção, a comissão, ela avalia todo um processo. Então, quais foram os agentes mais identificados nas culturas do nosso hospital? Como que estão os protocolos assistenciais, qual é a adesão desses protocolos, qual é a unidade mais crítica que eu preciso ter um olhar diferenciado para que eu possa atender e que novos pacientes não venham ter o mesmo quadro, né, não venham ter infecções hospitalares. E é dentro desse contexto do PCIH que nós precisamos focar. Porém, o que acontece? Nos países subdesenvolvidos, né, esse relatório informou o quê? Que 71% dos países que têm PCIH, dos hospitais que tem dentro do nosso país, o programa de controle de infecção, a adesão é de 6%. Então, assim, é algo desafiador para nós, né? Para nós, quando eu falo, não só nós como controladores de infecção, mas como equipe multidisciplinar, né? Isso eu falo desde a alta gestão até realmente a área operacional. Por quê? Se a alta gestão ela tem alguma dificuldade de entendimento ou de recursos, de esclarecimento dos recursos que se tem, a gente vai focar, às vezes, em uso de alguns recursos com desperdício, em vez de eu focar em outras ações de prevenção que eu possa atingir maiores níveis do meu PCIH. Então, quando eu penso em controle de infecção e programa de controle de infecção, é atrelado exatamente à acreditação, aos níveis de acreditação e qualidade. Quando eu atingo os níveis de qualidade de excelência ou melhorando os meus processos, isso indica que eu estou evoluindo, que a minha unidade está evoluindo e está amadurecendo, né? Do que uma unidade, às vezes, um pouco mais sensível, que está começando, que está crescendo. Então, estar próximo das equipes lá na ponta é importante para entender as fragilidades, senão realmente eles sempre vão ficar com aquele receio, né? Do controle de infecção e da qualidade. Mas estar ao lado, eu acho que é um dos processos mais ricos que você aprende, troca informações e entende a fragilidade do colaborador lá na ponta, porque muitas das vezes o gestor da unidade, ou até o controle de infecção mesmo, nós colocamos algumas situações, algumas metas para serem atingíveis. Só que se eu não vou na ponta para ver se isso é fácil para ser feito, se é viável para ser feito, vai ser simplesmente um documento descrito que não vai ter efetividade. Perfeito. E o objetivo não é esse. O objetivo é estar ao lado das equipes para entender o contexto dele e aquilo que eu precisar ajustar para que ele possa amadurecer, eu vou estar ali lado a lado. Senão, realmente, a gente não evolui. Nossa, que delícia, né? Que delícia escutar tem qualidade. Perfeito. É muito, muito bom. Tem um e-book vindo por aí, é isso? Isso, tem sim. Dá, né? Para dar um spoiler? Dá sim. Gente, desse e-book? Dá sim. O que acontece? Pensando mesmo aí na segurança do paciente e nas 6 metas internacionais, obrigada, viu, Isaac? O que acontece? Eu pensei em como eu, enquanto controladora de infecção, poderia criar algumas estratégias ou algumas dicas para que possa melhorar, né, o contexto das pessoas lá na ponta, justamente para
como eu posso estar mais próximo deles, não estando às vezes eu fisicamente, mas com certeza com conteúdo que possa agregar valor e desenvolvimento das equipes. E aí eu fiz um e-book que eu vou estar disponível para vocês na bio, para consulta, e depois vocês podem entrar em contato comigo, tirarem dúvidas. Perfeito. Nesse momento eu já desenvolvi as 3 metas, né? Meta 1, 2 e 3, e depois nos próximos dias a gente vai publicar as outras 3 Eu metas. acho importante também as duas fazer um e-book para falar desses enfermeiros, né? O pessoal que está empreendendo, né? Tem os seus consultórios, também ter uma parte de consultoria seria muito ideal também para nós, né? Ah, com certeza. Pra muita gente. Eu tive apoios. Eu tive apoios no eu meu. tenho apoio. Eu tive apoios. Muito bacana, muito bacana. Aqui, ó, agora eu tenho. Eu tive apoio Estamos aqui. de um Eu acho. profissional para revisar os meus processos, meus protocolos. Eu tive apoio de um profissional do setor da CME, de esterilização, para avaliar os meus documentos. Eu tive. Então, eu acho importante também ter, porque você não vê muito isso. Não é só ganho. Não, Você tem que ter um olhar Você diferenciado. tem que ter um olhar né? diferenciado. E o pessoal que está empreendendo bastante, né? Eu acho que é importante também ter esses dois, esse e-book aí, eu acho que seria bom. Viu? Já viu? Pro Já temos pessoal. dica para o próximo. Nossa. Adriana, já vamos Gente, trabalhar. eu acho que Tem vamos muito trabalhar, trabalhar. porque tem que sair de mão dadas, já pegando essa É oportunidade, verdade, eu entendeu? acho que agora tem E muitas cita a gente dúvidas. lá no e-book, ó, atendendo a pedidos de André e Giovana. Tem muitas pessoas com dúvidas, que tem consultório, que é importante também Sim. ter um nível de acreditação dentro do seu consultório, de infecção hospitalar Sim. também dentro do seu Entender. atendimento domiciliar, é o que a gente estava conversando aqui. Então, eu Sim. acho que esse e-book vai ser bom, viu? Vai. Olha, Já vai estar disponível aí para vocês. Esse eu acho que vai ser muito bom. Meninas, Queria foi agradecer, né? um prazer conversar com vocês. Não, Sempre antes disso, muito bom. dá um recado pro pessoal da enfermagem. Dou sim. Só frisando Vocês duas. Só frisando uma observação relacionada justamente ao que a gente estava falando. A gente vai de encontro também à vigilância sanitária. né? Meu Deus, a vigilância sanitária. Preciso de alguém na Vigilância vigilância sanitária. Por quê? Sim. Porque, assim, quando eu vou montar um negócio próprio, quanto enfermeiro, né? Uhum. O que acontece? As primeiras coisas que eu preciso, montar o meu espaço e ter o alvará de funcionamento. A vigilância- primeira coisa é a pasta da vigilância. A pasta Eu acho que da não precisa vigilância. ter lugar, nada. Tem que ter a pasta da Exatamente. vigilância. Então, assim, Eu dentro acho desse importante. contexto, aí eu também apoio essas unidades na pasta do que é preciso, como Sim. precisa. Eu preciso montar um consultório, mas o que eu preciso ter de estrutura? Então, a gente vai falar sobre a questão dos cantos que tem que ser abaulados, Muito legal. né? Então, tem muitos detalhes de o que eu tenho que colocar no meu espaço, qual é o piso, qual que é a estrutura, qual que é a Perfeito, mesa, como que perfeito. funciona. Então, são detalhes que, às vezes, na hora de montar um consultório, a gente vê muito pela beleza, É. né? Só a beleza. Então, vou colocar um quadro aqui, uma folha mas ali, uma coisinha lá. Acho importante. Mas aí, muitas vezes, não é aquilo que precisa estar ali naquele momento, né? Então, Perfeito. Dá um recado pro pessoal da enfermagem, dou sim. por favor. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Conte comigo sempre para estar aqui apoiando em qualquer dificuldade que vocês tenham aí no controle de infecção. Vou estar disponibilizando em breve aí o e-book e trabalhar com vocês aí com consultoria, com mentoria. A gente vai conversando e vai evoluindo juntos. Qual que é o seu Instagram, Adriana? SCIRAS, _ na prática. A Perfeito. gente deixa na descrição. Certo. Isso, tá bom? Muito obrigada. Você, viu? Margarete, qual que é o recado que você dá pro povo da enfermagem? Bom, como vocês trouxeram sobre o sofrer com a acreditação, eu trago para vocês que não. O avaliador, ele vai para aprender junto com vocês. E a troca de informação é muito rica. Então, é muito bom preparar a casa para receber, sim, mas pensem que vocês são os profissionais do conhecimento que estão ali no dia a dia e conhecem muito bem o processo de vocês. Então, recebam a acreditação e não sofram com ela. Não. Perfeita, ótimo, nossa, né? Depois gente, Perfeito. um muito, recado desse lindo, Parece que lindo, tá mais lindo. tranquilo. Gente, olha, Muito então obrigado. quem assistiu esse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar. compartilhar, né? Para aqueles que sofrem com a CCH e com a acreditação. Não esquece. E olha, então vai ter muito compartilhamento esse vídeo, hein? É Acho. sério. Gente, foi um prazer, Foi um prazer. ter vocês Prazer aqui foi mais todo uma nosso. vez. Esperamos
nos encontrar em breves, ou em alguma visita, ou em alguma, alguma acreditação. Eu vou estar bem mais tranquila. Né? Ou, gente, ou aqui novamente, quem sabe. Né? Quem sabe falar mais do e-book, né? Claro. Muito obrigada, gente. Vamos ter tema para o próximo. Sim, o e-book sim. daí de vocês, viu, gente? Tá certo. Muito obrigado, meninas. Obrigada a vocês, Muito viu? obrigado, Obrigada. pessoal. Até Um mais. beijo. Beijo. Até a Até a próxima.